Bom dia. Dando sequência aos nossos vídeos, agora a gente vai falar sobre figuras de linguagem. Vão na apostila de vocês na página 55 e acompanhem com a professora. Nossa língua ela é mesmo incrível, né? Quantas vezes já nos surpreendemos com ela e seu uso? Aqui tem um exemplo bem bacana para a gente pensar isso. Quando alguém diz assim, meu irmão é um leãozinho, a pessoa raramente quer dizer que o irmão dela é um leão com juba, com garras enormes e presas afiadas. Na verdade, ela só quer dizer que o irmão dela é nervoso ou comilão feito um leão. Quando alguém diz assim, minha vizinha é uma cobra, a pessoa não quer dizer que a vizinha dela é uma cobra, um animal peçonhento que anda se arrastando, mas sim que a vizinha é fofoqueira. Porque cobra, ela é ligada à fofoca, certo? Então isso, gente, leva o nome de linguagem figurada. E a linguagem figurada, ela tem o sentido denotativo e o sentido conotativo. O sentido denotativo é quando a prof diz leão e a prof realmente quer dizer o leão, aquele animal que vive lá na África, e esse sim, com jubas enormes, com presas afiadas. Mas se a prof compara o irmão a um leãozinho, a prof está usando um sentido conotativo, está dando um enfeite, está aproximando o irmão das características de um leão. E se a prof diz minha vizinha é uma cobra, a prof está aproximando a cobra das fofocas que a vizinha faz, correto? Então isso é uma linguagem conotativa. Se a prof diz cobra, animal peçonhento, a linguagem é denotativa. Se a prof diz cobra, mulher fofoqueira, a linguagem é conotativa, certo? Então existem muitas figuras de linguagem. Nesse módulo, vocês vão conhecer 3 delas: a ironia, a metáfora e a metonímia. Essas 3 figuras de linguagem, elas são muito presentes na construção de sentidos da charge, da tirinha e do meme. Por isso a professora abriu a aula, voltando nessa aula, para que vocês depois consigam traçar paralelo entre as 2 aulas e entender melhor a colocação dessas figuras de linguagem, correto? Então, a gente sabe que na nossa língua existe a linguagem figurada, uma linguagem própria da literatura, própria da criação artística, do meme, da charge, da tirinha, certo? E que essa linguagem figurada, ela pode ser conotativa e pode ser denotativa. Conotativa quando a gente coloca um enfeite sobre ela e denotativa quando ela diz exatamente o que ela quer dizer, correto? Então vamos lá, a prof fez um exercício, respira professora, a prof fez um exercício aqui para vocês treinarem, olha só. Vocês vão olhar as imagens e vão escrever aí no chat para a professora. A primeira imagem, o que vocês veem aqui em vermelho? Escrevam aí no chat para a professora. O que vocês estão vendo aqui em vermelho? E a segunda imagem é essa aqui, ó, que tem os destaques em verde, tem árvores, flores. O que vocês veem? Vamos lá. 5 segundinhos para vocês escreverem aí no chat para a prof. Muito bem. Então, aqueles que escreveram coração aqui para a primeira imagem, está certo. Isso aqui é um coração, correto? Isso aqui é um coração e é uma linguagem denotativa, tá? Porque ela quer dizer exatamente o que ela disse, é um coração. Simples assim, certo? Agora, quem escreveu que isso aqui é amor, é paixão, é sentimento, usou a linguagem conotativa, deu um enfeite a mais à palavra coração, correto? Estão conseguindo chegar nas diferenças entre as palavras? Olha aqui. Quem escreveu casa, tá correto. Isso aqui é uma casa, não é? Desenho de uma casa, tá correto. Você usou o sentido denotativo. Você disse exatamente o que o desenho é. Uma casa. Agora, os que escreveram que isso aqui é um lar, que isso aqui é segurança, conforto, usaram a linguagem conotativa. Entenderam? Usaram um enfeite
usaram com carinho, usaram de uma linguagem literária para descrever uma casa, uma construção de tijolos, correto? Uma construção de tijolos pode ser um lar, pode ser segurança, pode ser conforto, pode ser abrigo, entenderam? Pode ser uma linguagem conotativa. Aqui tem mais exemplos, olha só. A primeira imagem, o que vocês veem? 5 segundos para escreverem lá no chat. O que vocês veem aqui na primeira imagem, a segunda imagem e a terceira imagem? Vamos lá. Ok. Quem escreveu professora, tá certo, isso aqui é uma professora, não é? Uma professora dando aula, escrevendo ali na lousa? Muito bem, é uma professora no sentido denotativo, certo? Agora, se eu quisesse usar o sentido conotativo, eu diria que aqui eu tenho um mestre, eu tenho conhecimento, eu tenho troca de saberes, eu tenho aprendizado, eu tenho paciência. Opa, prof, passou aqui. Eu tenho paciência, certo? Então, eu usaria a conotação para colocar qualidades a essa professora do denotativo, certo? Quem escreveu o livro aqui também está correto. Isso aqui é um livro. É um livro no sentido denotativo. Agora, se eu usar o sentido conotativo, eu vou dizer que aqui tem conhecimento, que aqui tem viagem, que aqui tem um mundo à parte, que aqui é inúmeras opções. Um livro, gente, não é apenas um livro, certo? Ele é um livro no sentido denotativo. Se ele passar para o sentido conotativo, um livro tem milhares de funções, certo? E para quem escreveu que aqui é pipa, pipa, papagaio, pandoga, tudo tá certo, tá? No sentido denotativo. Agora, no sentido conotativo, eu posso dizer que isso aqui é infância, lazer, brincadeira, diversão, certo? No sentido conotativo. Estão conseguindo entender a diferença? O sentido denotativo, quando você diz que pipa é pipa, e o sentido conotativo, quando você diz que pipa é infância, é lazer, é recreação, ok? Agora eu vou mostrar para vocês como que o sentido denotativo e conotativo funciona dentro de um poema. Em um poema ele vai funcionar nesse sentido. Os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde pousam no livro que lês. O poeta aqui, o Mário Quintana, ele compara os poemas dele a passarinhos, tá? Por quê? Porque são livres, porque voam, porque chegam a muitos lugares, tá? Toda palavra, quando a gente solta uma palavra, ela num tipo que voa da boca da gente, ela ganha outra proporção, ela voa, ela chega até outra pessoa. Então é nesse sentido o Quintana aqui compara os poemas que ele escreve a pássaros. Toda vez que alguém lê um poema dele, esse pássaro é liberto, certo? Esse pássaro é solto, esse pássaro é colocado em movimento. Então, o poeta aqui utilizou-se da linguagem conotativa para dizer que os poemas dele são pássaros que voam. Ele comparou, olha só, prestem atenção nesta palavra, ele comparou o poema dele a pássaros, certo? Aqui, olha só o que ele fez. A resposta certa não importa nada. O essencial é que as perguntas estejam certas. Entenderam? Então, não interessa qual é a resposta, o que importa é a pergunta. Você tem que fazer no sentido assim, ó, não são as respostas que movem o mundo, mas são as perguntas. Entenderam? Então, aqui ele usou também do sentido conotativo. E essa aqui, ó, liberdade te tirei para dançar, certo? Ao invés de você falar assim, agora estou livre, olha que bonito, liberdade te tirei para dançar. Você usou a linguagem conotativa para expressar o seu sentimento de liberdade naquele momento, tá? A sua atual liberdade naquele momento. E isso tudo, gente, essa linguagem conotativa e denotativa, elas são conhecidas por ironia, metáfora e metonímia. São figuras de linguagem. Mais do que vocês conhecerem
Para além de vocês conhecerem essas nomenclaturas difíceis, o que deve ficar para vocês é a criação dos sentidos, tá? Os sentidos dessas análises. A ironia, ela gera um efeito de sentido contrário ao significado da palavra. Ela tem a função de criticar ou de analisar determinadas situações, tá? Então a ironia, ela tem um efeito sempre contrário ao que ela quer dizer. Nesse sentido aqui, ó, vou mostrar para vocês dentro da frase. A resposta certa não importa nada. O essencial é que as perguntas estejam certas. Isso aqui o Mário Quintana usou a conotação e usou a ironia, certo? E aqui a prof trouxe alguns exemplos para vocês de ironia. Olha só. A professora Eneli, como youtuber, é uma ótima professora. Ou seja, eu sou péssima youtuber. Eu não tenho traquejo em frente às câmeras, não sei me posicionar, acho tudo horrível. Então eu sou uma ótima professora, certo? Aí o outro exemplo que a prof trouxe aqui, eu acho bem engraçado. Pelé calado é um poeta, certo? Porque o Pelé, tudo que ele fala, ele é muito criticado, entenderam? Então, se eu não me engano, foi o próprio Romário disse que o Pelé calado, ele é um poeta, tá? Outro exemplo de ironia, de uma pessoa irônica, de uma linguagem conotativa. Eu poderia dizer que o Léo, ele é um atrapalhado, mas eu quero dar um enfeite na minha fala. Então eu digo, o Léo é tão delicado quanto um elefante em uma vidraçaria, entenderam? O Léo, onde ele chega, ele quebra tudo. A quarentena passou rápido feito uma tartaruga. Só que não, né, gente? Eu estou sendo altamente irônica aqui, ó. A quarentena passou rápido feito uma tartaruga. Eu usei uma conotação, eu quis dizer que a quarentena demorou a passar. Eu dei uma linguagem conotativa e fui irônica, usei da ironia. A quarentena passou rápido feito uma tartaruga. Ok? Aí nós temos a metáfora. Lembrando para vocês que todo esse conteúdo, além de estar aí na página 55 e 56 da apostila, tá? O último conteúdo do grupo 1 da apostila, vocês também têm ela na gramática, tá? É só procurar lá na gramática, que é uma maneira de vocês se aprofundarem mais nos estudos, correto? Então, a metáfora, gente, ela produz um efeito de sentido figurado por meio de uma comparação indireta. Prof, o que é uma comparação indireta? Você não vai usar preposições comparativas, exemplo da palavra como, por isso, igual, desse modo. Você não vai comparar, entendeu? As expressões para formar uma metáfora. Se você usar a palavra como, por exemplo, ela já fica errada, ela se torna uma comparação e deixa de ser metáfora, ok? A comparação vocês vão estudar no terceiro bimestre, tá? Vocês vão entender melhor a comparação. Aí, vamos lá aos exemplos. A metáfora, ela pode ser conhecida também como recursos expressivos. Então, olha só, quando você diz que o amor é fogo que arde sem se ver, você está fazendo uma metáfora para o amor. Seu amor é tão forte, que você compara o seu amor de forma indireta, sem usar a palavrinha como, ao fogo. Entenderam? Vi sorrir o amor que tu me destes. A pessoa fez para você uma declaração de amor tão grande, ela teve um gesto de carinho tão forte com você, que você respondeu a ela, eu vi sorrir o amor que tu me destes, entendeu? Ela entendeu a demonstração de carinho que ela teve com você e ela usou de uma comparação, tá? De uma comparação com o gesto de carinho que você teve para com ela, e é como se ela dissesse que aquele gesto sorriu para ela, entenderam? Uma metáfora aqui que eu não gosto, porque eu me lembro de uma música sertaneja que eu não gosto dos cantores. Mas vamos lá. Choram as rosas. A gente sabe que uma rosa não chora, correto? Mas o eu lírico dessa canção está querendo dizer que até as rosas choraram quando o amor dele foi embora.
Por isso ele diz: choram as rosas. A gente sabe que as rosas não choram, não é verdade? Mas ele usou dessa expressão para dar ênfase à tristeza que ele estava sentindo. Até as rosas ficaram tristes quando o amor da vida dele foi embora. Entenderam? Aí o Vinícius de Moraes, ele fez um poema chamado Menina com uma Flor. E ele fala assim, ó: aquela menina é uma flor. Ele não quer dizer que a menina é uma flor, gente, com pétalas perfumada que vive lá no jardim. Ele apenas usou a linguagem conotativa, tá? Ele fez uma comparação indireta da menina com a flor, porque a menina é bonita, é delicada, é doce, tal qual uma flor. Por isso ele usou essa metáfora, certo? E aqui, lembra quando a prof disse aquela mulher é uma cobra? Então, é uma metáfora, porque a professora comparou a cobra e a mulher, sem usar a palavrinha como, porque, por isso e assim por diante. Entenderam? Eu acho que metáfora é uma das figuras mais fáceis da gente entender e que vocês vão gostar mais ao longo dos estudos de encontrar elas nos textos. Aqui eu trouxe para vocês o exemplo de uma música, porque nas músicas, gente, o sentido conotativo ele está presente o tempo todo nas músicas, nas letras das canções. Acho que todas as canções que a gente usa, a professora poderia cantar aqui N canções para vocês e todas teriam metáforas, entenderam? Na atual conjuntura do nosso país, nesses desmandos todos que a gente tem vivido ao longo dos anos, a prof preferiu trazer essa música aqui, ó, do Legião Urbana, que diz que país é esse. Então ele diz assim, ó: nas favelas, no Senado, sujeira para todo lado. Ninguém respeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Ele faz uma pergunta. Que país é esse? Então vamos lá, vamos ler de novo com calma. Nas favelas, no Senado, sujeira para todo lado. Que sujeira vocês acham que é essa? É lixo jogado no chão da favela e do Senado? Alguém que tomou cafezinho no Senado e jogou o lixo no chão? Ou lá na favela, alguém que tomou uma Coca-Cola e jogou a latinha na rua? É esse o lixo que a gente está falando? Não, isso aqui é um sentido conotativo, certo? O eu lírico da canção, ele se utiliza de uma metáfora comparando sujeira com as mazelas políticas que nosso país vive, entendeu? E daí sujeira a gente pode ver como uma crítica à economia, uma crítica à educação, uma crítica à saúde, uma crítica na nossa política pública de modo geral, entendeu? Então ele compara sujeira a os desmandos políticos do nosso país, correto? Então as canções, lembrem-se sempre disso, e a prof vai separar algumas músicas para vocês ouvirem, onde o uso da metáfora, onde a linguagem conotativa é muito presente, certo? E aí assim vocês vão se fixando melhor. Agora vamos ver a metonímia. A metonímia também está na página 55 da gramática e da apostila e na página 615 da gramática. Aos que não têm gramática, a prof fez um PDF e está anexado aqui na pasta das nossas videoaulas. Então, por metonímia, a gente entende que ela consiste no emprego de um termo no lugar do outro, entenderam? A gente troca os termos entre si, havendo entre os dois termos estreita afinidade ou relação de sentido muito próximos. Então, uma metonímia, gente, ela acontece quando a gente troca o autor pela obra, por exemplo. Se lá na sala a Melissa falar assim para mim: gosto de ler Paula Pimenta. A Melissa, ainda que não conheça a nomenclatura da metonímia, ela acabou de construir uma metonímia perfeita, certo? Porque gosto de ler Paula Pimenta é igual gosto de ler os livros escritos pela autora Paula Pimenta. Isso é uma metonímia, empregar um termo no lugar de outro termo, certo? Lembrando que os dois termos devem ter estreita afinidade ou devem ter uma relação de sentido muito próxima. Eu posso dizer também
gosto de ler Machado de Assis, tá? Eu não vou pegar e ler o Machado de Assis. Eu vou ler a obra do Machado de Assis, correto? Então isso é uma metonímia. Ouço Legião. Se a Alice disser assim na sala, ouço Legião Urbana. A Alice não ouve o Legião Urbana, ela ouve as músicas do Legião Urbana. Então a gente sempre troca o autor pela obra e a gente não faz essa explicação na fala. Então aí acontece as metonímias, correto? Os literários, os escritores, gente, eles acham uma metonímia muito mais bonita que uma metáfora, certo? Eles são grandes conhecedores da língua, esses escritores. Então, quando eles vão escrever, eles dão sempre preferência a usar metonímias no lugar de metáforas. E aí eles também fazem isso, ó, trocam o inventor pelo invento. Edison ilumina o mundo. Todo mundo sabe que Thomas Edison foi quem, dizem, né, descobriu uma maneira de criar a lâmpada elétrica. Essa lâmpada que a gente usa hoje. Então, Edison ilumina o mundo é igual às lâmpadas inventadas por Edison iluminam o mundo. Existe ainda a troca de símbolo pelo objeto simbolizado. Não te afastes da cruz, igual não te afastes da religião. Comi o maravilhoso japonês, igual a um sashimi. Trocam a marca pelo produto. Minha mãe só usa Omo, por minha mãe só usa o sabão em pó Omo. Então, no dia a dia, nós próprios costumamos usar muito da metonímia, certo? Então, vamos lembrar que as figuras de linguagem, elas carregam um sentido conotativo, um sentido totalmente literal, tá? Essas expressões, elas são mais encontradas em livros de literatura e com a gente aqui nós estamos vendo ela nas charges, nas tirinhas e nos memes, correto? Então essa é a nossa aula. Agora vamos lá ao chat intitulado Exercícios de Aplicação para começarmos a resolver os nossos exercícios, tá bom? Essa aula ficará disponível, vocês poderão voltar a ela a qualquer momento que vocês quiserem para tirar dúvidas ou buscar outros conhecimentos sobre o assunto, tá bom? Um abraço, nos vemos lá no chat.